Capítulo 7. Zeus proíbe os deuses de combater. Na manhã seguinte, quando a aurora espalhava por toda a terra o seu manto cor-de-rosa, Zeus reuniu os deuses no píncaro do Olimpo de muitos cumes, tomou a palavra e todos os deuses o escutaram. Ouça-me, ó deuses e deusas. Eu os proíbo doravante de interferir na guerra entre gregos e troianos. Quem eu observar oferecendo ajuda, quer aos troianos, quer aos gregos, lançarei no Tártaro sombrio, para o abismo mais profundo sob a terra, onde os portões são de ferro e o chão é de bronze, tão longe, sob o Hades, como sob o céu está a terra. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio, espantados com as palavras dele, pois com força se exprimira. Por fim falou Atena: Pai de todos nós, mais excelso dos soberanos, nós bem sabemos quão grande é sua força. No entanto, temos pena dos gregos, que agora morrerão ao cumprir um funesto destino. Mas desistiremos do combate, tal como ordena. Tendo proclamado sua proibição, Zeus atrelou ao carro os cavalos de bronze e os cascos, ambos velozes e com longas crinas douradas. Agarrou no chicote de ouro, bem urdido, e subiu no carro. Os cavalos voaram livremente entre a terra e o céu cheio de astros. Chegaram ao Ida, montanha de muitas fontes, mãe de feras, a Gárgaro, onde Zeus tem seu recinto e seu perfumado altar. Aí ele desatrelou os cavalos e sobre eles derramou denso nevoeiro. Zeus sentou-se então no cume mais alto da montanha para observar a cidade dos troianos e as naus dos gregos. Estes tinham tomado às pressas a refeição nas tendas. Levantaram-se depois para se armar. Por seu lado, armaram-se os troianos na cidade. Eram em menor número, mas ávidos de combater, pela necessidade de defender os filhos e as mulheres. Escancararam os portões e para fora se precipitou o exército, tanto a infantaria como a cavalaria. Levantou-se um fragor desmedido. Então, de novo se ouviu o gemido e o grito triunfal dos homens que matavam e eram mortos. A terra ficou alagada de sangue. Enquanto era de manhã e o dia sagrado aumentava, de ambos os lados acertavam as lanças e os soldados morriam. Quando o sol chegou ao meio do firmamento, Zeus ergueu a balança de ouro e nela colocou os dois destinos da morte irreversível para troianos domadores de cavalos e gregos de bronze as túnicas, segurando a balança pelo meio. O dia era fatal para os gregos. Bem alto trovejou Zeus, do Ida, e lançou um relâmpago candente no meio do exército dos gregos, que se admiraram perante tal visão. A todos dominou o pálido terror. Foi então que nem Idomeneu aguentou ficar no campo de batalha, nem Agamenon, nem os dois ajantes ficaram. Ficou só Nestor. Não porque quisesse, mas porque um cavalo estava ferido, alvejado por pares no alto da cabeça, onde a crina dos cavalos desponta da testa e fica o ponto mais vulnerável. Com a dor, o cavalo empinara, pois a flecha lhe entrara no cérebro. Lançou a confusão entre os carros e cavalos à medida que se retorcia. Mas quando o ancião saltou para cortar os tirantes com a espada, vieram os cavalos velozes de Heitor por entre a multidão, transportando um auriga audaz, o próprio Heitor. E naquele momento teria o ancião perdido a vida, se logo o não tivesse visto Diomedes. Com um grito terrível, assim incitou Ulisses. Filho de Laertes, Ulisses de mil ardis, para onde foge, virando as costas como um covarde? Que não o atinja enquanto foge uma lança nas costas. Fique aqui agora, para afastarmos do ancião o homem selvagem. Assim falou, mas Ulisses não lhe deu ouvidos. Apressou-se para junto das naus. Apesar de só, Diomedes juntou-se aos combatentes dianteiros e postou-se na frente dos cavalos de Nestor. Falando-lhe, proferiu estas palavras. Ancião, na verdade, são jovens lanceiros que o acossam. Oprime-o a difícil velhice, além de lentos serem seus cavalos. Mas suba no meu carro, para que veja como são os cavalos de Tros, que pela planície sabem correr com rapidez, em perseguição ou debandada. Tirei-os recentemente de Enéas. Que os escudeiros tratem de seus cavalos, mas estes dois conduziremos contra os troianos,
para que Heitor fique sabendo o que vale a minha lança. Assim falou, e Nestor seguiu seu conselho. Das éguas de Nestor trataram em seguida 2 escudeiros valentes, Estênelo e Eurimedonte. Quanto a ele, subiu no carro de Diomedes. Nestor tomou nas mãos as rédeas resplandecentes e chicoteou os cavalos. Depressa chegaram perto de Heitor, a quem Diomedes alvejou enquanto ia de encontro a ele. Não o atingiu, mas o escudeiro que segurava as rédeas atingiu no peito, junto do mamilo. Ele tombou do carro e desviaram-se os cavalos. Ali dele se afrouxaram a força e a vida. De Heitor se apoderou uma dor terrível pela auriga. Porém, deixou-o ali jazente, embora sofresse pelo companheiro, e pôs-se a procurar outro auriga audaz. Não foi por muito tempo que seus cavalos ficaram sem condutor, pois logo encontrou Arqueptólemo, a quem deu as rédeas. Nesse momento, Zeus, trovejando de modo terrível, lançou um branco relâmpago e o fez cair na terra diante dos cavalos de Diomedes. Levantou-se uma labareda terrível de enxofre ardente e os cavalos, aterrorizados, prostaram-se. Das mãos de Nestor fugiram as rédeas púrpuras e, com temor no coração, ele assim disse a Diomedes: Virem em fuga seus cavalos. Não percebe o que Zeus está nos dizendo? Ele hoje quer dar toda a glória a Heitor. Diomedes deu-lhe esta resposta: Não posso admitir que Heitor diga um dia, no meio dos troianos, Diomedes, por mim afugentado, voltou para as naus. Que nesse dia a ampla terra abra um abismo à minha frente. Respondendo-lhe assim, falou Nestor: Heitor, que diga o que quiser, mas não lhe darão crédito as mulheres troianas cujos maridos você atirou ao chão na batalha, mortos. Assim falando, virou em fuga os cavalos. Os troianos e Heitor entornavam sobre eles dardos e flechas. Heitor gritou então bem alto contra Diomedes: Diomedes, você afinal sempre foi uma mulher. Fuja, menina medrosa. Não pense que vai escalar nossas muralhas ou levar nas naus nossas mulheres. Antes disso terei tratado do seu destino. Assim falou. E Diomedes ficou dividido sobre o que fazer. Se viraria os cavalos ou combateria frente a frente. 3 vezes hesitou no espírito e no coração. E 3 vezes doída trovejou Zeus, dando aos troianos sinal de vitória alteradora da batalha. Aos troianos bradou Heitor, vociferando bem alto: Troianos e lícios, sejam homens amigos. Vamos agora deitar fogo às naus dos gregos. Assim falou orgulhoso. Ouvindo essas palavras, irritou-se Hera no alto do Olimpo, e assim falou ao poderoso deus Poseidon. Não lhe comove o coração ver os gregos morrendo, eles que tantos sacrifícios lhe ofereceram? Aborrecido, disse-lhe então o poderoso sacudidor da terra: Hera, não podemos lutar contra Zeus, pois ele é de longe o mais forte de todos nós. No campo de batalha, os troianos encurralaram os gregos. E logo teria Heitor lançado fogo às naus, se Hera não tivesse inspirado no espírito de Agamenon a iniciativa de rapidamente incitar seus soldados. Caminhou ao longo das tendas e das naus. Postou-se perto da nau de grande quilha de Ulisses, que estava no meio, de modo que fosse ouvido de ambos os lados, nas tendas de Ájax, filho de Télamon, até as de Aquiles. Eles, que nos extremos tinham colocado as naus, confiantes em sua coragem e em sua força. Com um grito penetrante assim falou aos gregos: Que vergonha! Para onde foram as jactâncias, quando dizíamos ser os melhores? E vocês não disseram presunçosamente, ao beberem taças repletas até a borda de vinho, que cada um enfrentaria na guerra 100 troianos, ou até 200? Pois agora nem são dignos de um. Heitor depressa queimará as naus com fogo ardente. Zeus Pai, conceda-me ao menos este favor. Permita que escapemos. Não deixe que os gregos sejam chacinados pelos troianos. Assim falou, e Zeus compadeceu-se dele, que chorava, garantindo que seu povo se salvaria e não pereceria. Logo enviou uma águia, mais seguro dos alados portentos, segurando nas garras um gamo, cria de uma rápida corça. Deixou cair o gamo junto do altar de Zeus, onde os gregos costumavam fazer sacrifícios ao Senhor de todos os portentos. Os soldados perceberam que a águia era enviada por Zeus,
e com força redobrada se lançaram contra os troianos. Diomedes foi o primeiro a matar um homem armado dos troianos, Agelau, filho de Frádimo, que virara os cavalos para fugir. Enquanto se virava, nas costas entre os ombros, lhe fixou o grego a lança, que lhe trespassou o peito. Tombou do carro e sobre ele ressoaram as armas. Depois dele vieram os átridas, Agamemnon e Menelau, e depois deles os dois ajantes, vestidos de coragem, e depois deles Idomeneu e o camarada de Idomeneu, Meríones, e depois deles Eurípilo, glorioso filho de Evêmon, e por fim chegou Teucro, retesando o arco que flectia para trás. Posicionou-se sob o escudo de Ájax Telamônio, que assim o protegeu. De lá, Teucro atingia com seu disparo alguém na multidão, que tombava e perdia a vida. Quem foram os troianos que Teucro matou? Primeiro, Ocíloco, depois Órmeno, e Ofelestes, e Détor, e Crômio, e Licofonte, igual dos deuses, e Amopaon, filho de Poliemon, e Melanipo. A todos, um seguido do outro, fez tombar na terra provedora de dons. Ao vê-lo, se regozijou Agamemnon, soberano dos homens, pois dizimava as falanges dos troianos com o arco possante. Postou-se junto dele e assim lhe dirigiu a palavra. Teucro, filho de Télamo, continue a disparar assim. Vamos ver se torna a luz dos gregos. Respondendo-lhe, assim falou Teucro. Agamemnon, não desisto enquanto tiver força. Já disparei 8 flechas de compridas barbas, e todas se fixaram na carne de homens rápidos no combate. Só neste cão raivoso, chamado Heitor, é que não há meio de acertar. Assim falando, da corda disparou outra seta contra Heitor. O coração incitara-o a atingi-lo. Todavia não acertou nele, mas em Gorgítion, filho do valente de Príamo, que inclinou a cabeça como a papoula a qual no jardim pesam as sementes e as chuvas da primavera. Assim, ao morrer, inclinou a cabeça. Teucro voltou a disparar outra seta contra Heitor. De novo não acertou nele dessa vez. Apolo desviou a seta, que acertou em Arqueptólemo, auriga de Heitor, que foi atingido junto ao mamilo. Tombou do carro, e foi aí que se deslaçaram a alma e a força. De Heitor se apoderou uma dor terrível pela auriga, mas deixou-o jazente, embora sofresse pelo amigo, e ordenou a Cebriones, seu irmão, que estava ali perto, que tomasse as rédeas dos corcéis. Ele ouviu e não desobedeceu. Heitor saltou para o chão do carro, resplandecente, e emitiu um grito medonho. Agarrando com a mão numa rocha, foi direto contra Teucro, pois o coração o impelia a feri-lo. Ora, Teucro tirara da aljava uma seta e colocara-a na corda. Enquanto a esticava, Heitor atirou a rocha e atingiu-o junto do ombro, onde a clavícula separa o pescoço e o peito, local extremamente vulnerável. Foi aí que Heitor o atingiu, ávido por feri-lo com a pedra lacerante. Teucro perdeu logo a sensibilidade do braço, tombou de joelhos e o arco caiu-lhe da mão. Ájax, porém, não desamparou o irmão que tombara. Foi correndo e pôs-se de plantão, cobrindo-o com o escudo. Em seguida, se agacharam 2 fiéis companheiros, Mecisteu, filho de Équio, e o divino Alastor, e para as naus o levaram, gemendo profundamente. De novo nos troianos, Zeus incitou a coragem. Entre os dianteiros ia Heitor, exultante na sua força, tal como o galgo que na perseguição, com patas velozes, ao javali ou ao leão toca por trás, no flanco ou nas nádegas, e está atento ao momento em que a presa se desvia. Assim Heitor pressionava os gregos, matando quem ficava para trás. Eles fugiam desbaratados. Ao ver os gregos sofrendo dessa forma, compadeceu-se a deusa Hera, que logo assim disse a Atena: Ah, filha de Zeus, será que dos gregos não sentimos pena uma última vez? Morrem, enchendo até em cima a medida do destino maligno, por causa da investida de um só homem, louco, insuportável, Heitor, que está causando tantas desgraças. A ela deu resposta a deusa Atena: Zeus está cumprindo o que prometeu a Tétis, que lhe beijou os joelhos e lhe agarrou o queixo com a mão, suplicando-lhe que honrasse Aquiles.
Mas tentemos agora trazer salvação aos gregos, antes que Heitor os mate a todos. Assim falou, e as duas deusas foram rapidamente para seu carro, para se dirigirem de imediato ao campo de batalha. Com o chicote incitou Hera os cavalos, e de suas próprias iniciativas rangeram as portas do céu, que as horas detêm, guardiãs do vasto céu e do Olimpo, descerrando ou cerrando a nuvem cerrada. Através das portas conduziram os cavalos aguilhoados. Quando Zeus, sentado no Ida, viu-as saindo das portas do Olimpo, encolerizou-se de modo terrível e mandou Íris transmitir-lhes uma mensagem. Apresse-se, célere Íris. Mande-as voltar para trás e não deixe que elas apareçam à minha frente. Pois isso lhe direi, coisa que haverá de se cumprir. Debaixo do carro lhes estropiarei seus cavalos velozes, e a elas próprias atirarei do carro, estilhaçando-o. Nem decorridos 10.000 anos se curarão das feridas que lhes serão infligidas pelo relâmpago. Assim falou, e com pés de tempestade foi Íris dar a notícia. Das montanhas do Ida chegou ao alto Olimpo, e a ambas transmitiu a palavra de Zeus. Aonde se apressam a ir? Porque no peito se lhes enlouquece o coração? Zeus não permite que prestem auxílio aos gregos. Se desobedecerem, nem decorridos 10.000 anos se curarão das feridas que lhes serão infligidas por seu relâmpago. Tendo assim falado, partiu Íris de pés velozes. Porém Hera dirigiu a Atena o seguinte discurso. Ah, filha de Zeus, não lutemos contra Zeus por causa dos homens mortais. Que um morra e outro continue a viver, conforme o destino. Assim falando, virou os cavalos, que as horas desatrelaram e ataram nas manjedouras de ambrosia, encostando o carro contra a parede resplandecente. As deusas foram sentar-se em tronos dourados, no meio dos outros deuses, acabrunhadas em seu coração. Zeus conduziu do Ida o carro de belas rodas para o Olimpo e entrou na Assembleia dos Deuses. Desatrelou-lhe os cavalos Poseidon, sacudidor da terra, que colocou o carro no suporte, estendendo por cima um pano. Zeus sentou-se depois no trono dourado e debaixo de seus pés o alto Olimpo estremeceu. Afastada de Zeus, apenas Atena e Hera se sentavam. Nem lhe dirigiam a palavra, nem o questionaram. Ele, porém, assim falou para provocá-las. Que se passa com vocês, Atena e Hera? Não se cansaram certamente de matar troianos na planície de Troia? Assim falou. De seu lado sussurraram Atena e Hera, sentadas uma ao lado da outra. Atena ficou em silêncio, embora furiosa com Zeus, dominada por uma raiva selvagem. Hera não conteve a ira no peito e declarou: Temos pena dos gregos, que agora morrerão ao cumprirem um funesto destino. Mas desistiremos do combate, tal como ordena. Em resposta lhe falou Zeus, que comanda as nuvens. Ao nascer da aurora, você me verá destruir o exército numeroso dos gregos. E Heitor não desistirá da guerra antes que Aquiles volte de novo ao combate. No dia em que as proas das naus combaterão no mais terrível aperto em torno de Pátroclo, morto, como está destinado. Assim falou, mas Hera não lhe deu resposta alguma. A radiosa luminescência do sol caiu no oceano, arrastando a negra noite por cima da terra, dadora de cereais. A revelia dos troianos se desvaneceu à luz, mas para os gregos, bem-vindo e 3 vezes implorado chegou o negrume da noite. Foi então que o glorioso Heitor convocou a assembleia dos troianos, levando-os para longe das naus, para junto dos redemoinhos do rio, em local puro, onde o chão estava livre de cadáveres. Desmontaram dos carros para ouvir o discurso de Heitor. Na mão, ele segurava uma lança de bronze à ponta, em torno da qual passava um anel de ouro. Apoiado na lança, dirigiu aos troianos estas palavras: Ouçam-me, troianos e aliados. Pensava agora destruir as naus e todos os gregos, para depois regressar vitorioso para Troia. Mas antes disso, sobreveio a escuridão, que salvou os gregos e as naus na orla do mar. Cedamos agora à noite escura e preparemos nossa ceia. Desatrelem dos carros os cavalos e lancem comida diante deles.
Da cidade tragam bois e robustas ovelhas rapidamente. Providenciem vinho doce como mel e pão de suas casas. E recolham também muita lenha, para que toda a noite, até a aurora que cedo desponta, façamos arder muitos fogos, cujo brilho chega ao céu. Não vão os gregos apressar-se a fugir durante a noite sobre o vasto dorso do mar. Que sem esforço eles não embarquem em segurança, mas que alguns deles, devido a um dardo, ainda sofra em casa, atingido por uma seta ou uma lança afiada, ao precipitar-se para a nau, para que a outro repugne trazer os troianos à guerra lacrimosa. E que arautos anunciem na cidadela que rapazes no viço da juventude e velhos de brancas têmporas devem se congregar nas muralhas. Quanto às mulheres, que cada uma ateie em sua casa um grande fogo, e que se faça uma zelosa vigília, para que um assalto não entre na cidade na ausência da hoste. Que assim seja, magnânimos troianos, como eu digo, que o discurso agora proferido constitua conselho benéfico. À aurora dirigirei outro aos troianos. Rezo esperançado a Zeus e aos outros deuses, para que escorrassem daqui os cães trazidos pelo destino nas escuras naus. Assim falou Heitor, e os troianos gritaram alto, desatrelaram dos jugos os cavalos suados e ataram-nos com correias, cada um junto do seu carro. Da cidade trouxeram bois e robustas ovelhas rapidamente, e providenciaram vinho doce como mel e pão das suas casas. Recolheram também muita lenha, e ofereceram aos deuses imaculadas hecatombes. Os ventos levaram o aroma da planície até o céu. Os troianos, cheios de otimismo, ficaram toda a noite acampados, e para eles ardiam muitos fogos, tal como quando no céu os astros em torno da lua luminosa aparecem com nitidez, quando o ar não tem sopro de vento, e à vista surgem todos os cumes, os altos promontórios e as florestas. Do céu se rasga o éter infinito, todos os astros se tornam visíveis, em seu coração se alegra o pastor. Assim, no meio das naus e das correntes do Xanto, brilhavam os fogos que os troianos fizeram arder diante de Troia. 1000 fogos ardiam na planície, e junto de cada um se sentavam 50 homens no clarão do fogo ardente. E seus cavalos mastigavam a branca cevada e a espelta de pé junto dos carros, aguardando a aurora do belo trono.